Nesse vídeo falaremos sobre vários assuntos. Entre esses assuntos, Neymar, não convocado na seleção brasileira, vai jogar o amistoso contra o RB Leipzig e a discussão: Neymar será titular ou não contra o Botafogo no final de semana. Vamos também falar sobre Souza e Escobar, porque é a discussão de momento entre os torcedores santistas. Quem deve ser o titular? Quero saber sua opinião, inclusive, nos comentários. E falaremos sobre João Basso, que deve seguir como titular para o confronto do final de semana contra o Botafogo. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, já te convido a você se inscrever no canal para não perder todos os vídeos que a gente posta aqui todos os dias, falando exclusivamente sobre o Santos. E pra gente começar, antes da gente passar aqui pelos nossos assuntos, só pra gente trazer aqui a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. Não é uma situação que ainda nos tirou do Z4, mas pode tirar o Santos em caso de vitória diante do Botafogo na próxima rodada e dependendo também de alguns resultados. Depois o Santos enfrenta o Fortaleza fora de casa. Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento atualmente. Ou seja, se tudo caminhar conforme o santista quer, a gente pode terminar esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro, até essa pausa para o Super Mundial, fora da zona de rebaixamento e quem sabe até com alguma gordurinha ali de segurança. Mas é lógico, vamos com o pé no chão. Venceu o Vitória, mas ainda tem muita coisa para melhorar para que o Santos, de fato, seja a página virada, essa questão de zona de rebaixamento, tá? Mas importante trazer aqui a classificação para vocês de como uma vitória foi importante para o time santista dar um certo respiro e já almejar sair dessa zona desconfortável. Lembrando que os próximos jogos do Santos, o próximo jogo, né, aliás, é quarta-feira contra o RB Leipzig, é o amistoso que acontece em Bragança Paulista. O Santos deve ser um time ali com alguns titulares, um time mais misto, talvez ali parecido com o que aconteceu contra o Coxa, o amistoso, que vários jogadores do Santos ficaram à disposição, não tem limite de substituições, então é um amistoso interessante para que o Kleber Xavier rode o elenco e teste também algumas possibilidades. Até falei na live que eu participei do GE, falando o seguinte: eu espero que o Kleber Xavier utilize esse confronto contra o RB Leipzig, que é um adversário complicado, para que o Santos se prepare também contra o Botafogo. Ou seja, se entrar algum titular, já pensando também na partida contra o Botafogo. Não pode começar a pensar no Botafogo na quinta-feira. Não. A partir de hoje, o Kleber Xavier já tem que pensar numa estratégia para conquistar esses 3 pontos. Lembrando que o Botafogo joga no meio de semana pela Libertadores. Jogo importante. Então, dá também para que o Santos observe como o Botafogo vai jogar e monte também uma estratégia em cima disso, tá certo? E passando aqui também para a gente começar o nosso primeiro assunto sobre a questão de Neymar, né, que não foi convocado pelo Ancelotti. Ele estava na lista de pré-convocados da seleção brasileira, mas não foi dessa vez que Neymar volta a ser convocado pela seleção brasileira. E aí o Ancelotti, obviamente, explicou o motivo dessa ausência do Neymar. Então, matéria do GE fala o seguinte: a primeira convocação de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira ficou marcada pela ausência de Neymar na lista final para os duelos contra Equador e Paraguai. Mas o técnico italiano deixou claro, ao ser perguntado sobre o tema, que o fato de o astro não estar entre os 25 nomes nesta segunda se deve a uma questão física. E revelou que conversou com o atacante do Santos antes da divulgação da lista. Abre aspas para o Ancelotti: como eu disse, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todo mundo sabe que é um jogador muito importante e sempre será. Atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e não podem estar na seleção, como o Neymar, mesmo caso do Rodrigo, Gabriel, Joelinton, Militão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos. No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele antes, nesta manhã, para explicar isso. Ele está totalmente de acordo e assim seguimos. Fecha aspas para
Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. E de uma certa forma também é um Neymar que pode ficar até com mais sangue nos olhos, vamos colocar assim, de se dedicar ao Santos. Há quem diga que as conversas pela renovação estão acontecendo, estão evoluindo, então deve sim ter o seu contrato renovado com o Peixe, para que aí, quando estiverem convencidos que o Neymar está 100% fisicamente, ele retorne à seleção brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Neymar vai voltar a ser convocado, tá? Não sei se alguém tem essa dúvida, mas eu, sinceramente, não tenho. E essa parte física do Neymar, eu comentei com vocês sobre isso no jogo contra o CRB, que eu falei que eu senti que era um Neymar que não estava voltando tanto para pegar a bola, era um Neymar que estava se preservando também em cobrança de escanteio, estava deixando outros jogadores cobrarem o escanteio, o Guilherme, inclusive, estava fazendo bastante isso. E no jogo contra o Vitória, a gente não viu tanto do Neymar, ele deu uma boa arrancada ali para tentar uma assistência para o Tassiano, naquele lance que o Tassiano se atrapalha, mas a gente viu pouco do Neymar, porque a postura do Santos contra o Vitória foi uma postura muito mais defensiva no segundo tempo do que propor alguma coisa. Então a gente não viu muito do Neymar nesse jogo em específico. Mas, como a gente está falando aqui, Neymar deve jogar contra o RB Leipzig e também contra o Botafogo. Inclusive, o presidente do Santos, né, o Marcelo Teixeira, confirmou que Neymar vai jogar o amistoso. Tem até aspas aqui do Marcelo Teixeira, que falou o seguinte: esse amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita. A presença de Neymar colabora ainda mais para esse movimento e abre portas para iniciativas extracampo que fortalecem a nossa marca. Fecha aspas para o Marcelo Teixeira. E aí, o GE também lembra que o Neymar também é patrocinado pela mesma marca do RB Leipzig. Então também tem toda essa questão comercial dessa presença do Neymar. Não imagino que ele vai jogar por muitos minutos. É mais ali para dizer, o Neymar jogou, Neymar esteve aqui presente contra o RB Leipzig, fazer as fotos e tal. Porque a preparação que de fato, né, que o santista deseja é contra o Botafogo. E contra o Botafogo existe uma grande possibilidade do Neymar ser titular. E sempre que eu falo tal jogador pode ser titular, não interpretem como tal jogador vai jogar 90 minutos. Pode ser que o Neymar comece como titular e no intervalo ele saia, ou aos 60, 70 minutos ele seja substituído, mas existe essa expectativa porque após as partidas contra a RB, agora contra o Vitória, ele vem sendo reavaliado e até então, até onde a gente tem de informação, tá tudo indo muito bem, não tá reclamando de dores, não tem, né, nenhum problema muscular que está o atrapalhando, então continuando assim, a expectativa é que ele jogue contra o Botafogo como titular, tá certo? E aí, pra gente falar também sobre outros assuntos, né, que a gente tem aqui nesse vídeo, sobre Souza e Escobar, uma discussão que vem causando um alvoroço, vamos colocar assim, entre os santistas, porque o Souza jogou muito bem, mais uma vez, contra o Vitória, não só pela assistência que ele dá pro Guilherme, mas também pelos desarmes. Ele fez 5 desarmes na partida. É um jogador que contribui ofensivamente. Contra o CRB já tinha ido bem. Ele já jogou como ponta na categoria de base do Santos, então ele tem essa noção também de ir até a linha de fundo, de drible, de velocidade, de posicionamento. Então é um jogador interessante que eu sempre falava aqui, tá? Quem conhece o canal, me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre falava do Souza, que eu via muito potencial no Souza. Enquanto muita gente estava falando do Sherman, eu falava, olha, o Souza para mim é mais jogador que o Sherman. E eu acho que tem tudo para que isso venha a se cumprir. Tá? Só que aí nós temos também um Escobar que vem de uma temporada muito boa. Aliás, fez uma Série B muito boa e vem jogando bem também no Campeonato Paulista e também nessa Série A. E aí, quem que você escala? Escobar ou Souza? Eu vou falar uma coisa pra vocês e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu acho que sempre no futebol, a técnica em algum momento vai prevalecer.
O Escobar não é um jogador técnico. Não é. O Souza é. Ah, Nájila, você tá falando que o Escobar é ruim, não serve pro Santos? Não, ele vem sendo importante, como eu falei, nessa temporada. Mas ele é um jogador com outro perfil, com uma outra característica. É um Santos que eu acho que hoje, você tendo um Souza para ajudar a municiar o seu ataque, que tanto tem dificuldade para fazer gol, é muito importante. Então, eu Nájila, aí é gosto pessoal, gostaria de ver o Souza jogando mais vezes pelo Santos. Só que uma coisa também não descarta a outra, porque você pode ter um Escobar jogando de uma forma estratégica. Vou dar um exemplo. Ontem, o Souza claramente cansou no segundo tempo. Claramente cansou, inclusive quando cansa, o Lucas Braga aí consegue passar por ele. Enquanto ele não estava cansado, ele estava dando conta ali do Lucas Braga. E aí, quando você cansa, não precisa você levar o jogador no sacrifício. Você coloca o Escobar, que é um cara mais de marcação. Porque o papel o Souza já desempenhou, que era dar uma assistência lá pro Guilherme. Ele é um jogador que tem um cruzamento muito bom. Eu falo isso há muito tempo sobre o Souza, que ele sabe cruzar na cabeça do jogador do Santos, que tá lá dentro da área. Então, é um jogador que eu, Nájila, gostaria de ver permanecer no time titular do Santos para a partida contra o Botafogo, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas este canal é um debate, né, pra gente sempre colocar as nossas opiniões com respeito. Então, eu queria saber de vocês. Mas, apesar de preferir o Souza, eu acho que ele vai manter o Escobar. Não acho que ele vai tirar o Escobar do time titular. Tá? Acho que ele mantém. Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais do Souza. Ou vai com o Escobar e depois no segundo tempo bota o Souza. Tranquilo também. E aí, também, quem deve ser titular para esse confronto é o João Basso. O João Basso, que foi substituído no meio do segundo tempo, depois dele ter sentido cãibras, ele deve seguir no time titular, porque o Lua Pérez está suspenso, o Zé Ivaldo volta. O Gil parece que voltou a treinar no CT Rei Pelé. Não sei se vai ser relacionado. É uma grande incógnita o Gil. Eu, sinceramente, tá? Com as pessoas que a gente conversa de dentro do Santos, que escutam muitas coisas, muita gente acredita que o Gil não veste mais a camisa do Santos, que deve, inclusive, se aposentar, tá discutindo isso com seus familiares. Mas, grande chance de João Basso ser titular do time do Santos contra o Botafogo por conta dessa ausência do Lua Pérez, por conta de suspensão, tá? Vai cumprir essa suspensão automática. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários sobre essa não convocação do Neymar, se você gostou, se você não gostou. Souza ou Escobar, João Basso tem que ser titular ou você colocaria o Luizão? Quero saber a opinião de vocês. Me contem aí nos comentários, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau.